Nessa série de vídeos vamos mostrar como utilizar um decorator. O decorator é um método interessante que permite adicionar funcionalidades a uma função do Python sem ter que alterar o código interno dessa função. Assim a gente consegue adicionar funcionalidades novas ao nosso código sem ter que realmente fazer uma alteração no código interno da função que a gente já tem. Né? Por exemplo, criar um log para essa função ou guardar os parâmetros num arquivo que a gente possa usar para debug depois, coisas desse tipo. O código que a gente vai estar utilizando aqui em todo o vídeo, ele está disponível no GitHub, no repositório que está sendo utilizado, mostrado aqui na tela. Então, o que é um decorator? Eu tinha começado a falar que do decorator a respeito do funcionando em termos da linguagem Python. Mas na verdade o decorator ele é um padrão de programação, então ele pode ser aplicado a diversas linguagens. Contudo, o método, né, de implementação é diferente de uma linguagem para outra, né? E, portanto, então a gente vai mostrar aqui nesse vídeo somente como implementar em Python. Eu falei que isso é um código, né, é um padrão de programação, né? Então que o decorator ele é um padrão de programação em Python e a gente então tem esse padrão definido, né, como essa regra aqui, que é o PEP 318. Né? Se vocês tiverem mais tiverem curiosidade, toda a informação a respeito de decorator em Python, né, tá aqui nesse site. Então, assim, os decorators, de forma geral, eles são muito utilizados para acrescentar informação de debug no código ou para enviar dados para um arquivo de log, né, ou então para a tela, ou para guardar os parâmetros de passagem, ou guardar o parâmetro de retorno, ou então pegar e guardar qualquer horário que o método foi chamado, ou tudo isso junto, ou então calcular o tempo de execução daquele método específico. Né? Então a utilização de decorator torna o nosso código bastante versátil. Então a gente o importante é que a gente vai ver que quando a gente está implementando um decorator, ele não é nada mais, nada menos do que uma função em Python. Né? E essa função, ela que vai fazer a alteração. A criação, para a gente definir que uma função está sendo decorada, né, que ela vai ser alterada por esse decorator, a sintaxe no Python é relativamente simples. Né? Então, se imagina que a gente tem uma função func, estou mostrando isso aqui no meio da tela, né? Tem uma função func, ela tem um monte de argumentos e ela executa qualquer coisa, não importa. A gente pode decorar essa função bastando colocar começar na linha anterior, né, acrescentar um arroba, o nome do decorator, e o interessante de notar é que na verdade também esse decorator ele pode receber parâmetros. Né? Então, por exemplo, se é para logar os argumentos dessa função func, eu posso querer logar isso num arquivo e eu posso passar então aqui como argumento qual que é o arquivo que eu quero decorar. Então, o primeiro ponto, eu vou mostrar, em vez da gente, para não começar direto com o decorator, eu só queria que a gente fizesse uma revisão bem rápida, né, do que as funções podem, do que funções em Python podem receber e alterar. E para isso eu vou fazer uma pequena revisão, né, com pequenos exemplos,
com as bases do que a gente precisa saber para poder criar um decorator. Se por acaso vocês acham que já estão ok com como uma função funciona em Python, eu sugiro pular já pro segundo vídeo, tá? Então, vamos começar vendo então o exemplo 1. Deixa eu só aumentar essa letra aqui para ficar mais fácil para vocês. Esses 4 exemplos, eles têm, eles são bem simples, né? Eu vou estar usando uma função simples, que é essa mais valor, como base de todos os exemplos. Ela é uma função que recebe um número inteiro, ela tem um outro parâmetro que eu estou chamando de constante, que é um inteiro também, que o default dele é 1. Então toda vez que eu chamo mais valor passando um número, ele vai somar número e constante e retornar isso. Deixa eu só executar uma vez para mostrar o resultado. No primeiro print aqui, né, eu estou chamando a função diretamente com 5. Como eu não defini o constante, ele acrescenta só 1. Então, quando a gente chama a função mais valor direto, ele vai fazer 5 mais 1, 6, né, que é o resultado que a gente espera. Mas o interessante da gente notar aqui, que é o que eu queria deixar como conclusão desse exemplo, é que a gente, na verdade, pode atribuir essa função a uma variável, da mesma forma que a gente pode atribuir um número, né? A gente pode atribuir uma função, e aí a partir daqui essa variável add pode ser chamada como se fosse a função. Então nota aqui que eu estou nessas duas linhas 10 e 11, a primeira é exatamente a mesma coisa que eu fiz na linha 6, né? É como se eu estivesse chamando mais valor passando 5 em number, né? Então ele vai somar 5 mais 1 e vai retornar 6, que é o que eu estou aqui mostrando aqui embaixo. Na outra, você vê que eu posso chamar, inclusive, com o segundo parâmetro, né, que é o constante, mudar ele para 2 e ele vai retornar 7. Então, vê que essa variável ela realmente passou a ser como se fosse um segundo nome para a função. O segundo ponto é que a gente pode criar uma função dentro de outra função, né? Então, como é que isso acontece? Vamos olhar o exemplo 2 aqui. Deixa eu fechar isso. Eu peguei aquela nossa função, né, mais valor. Aqui tem constante, senão ele não executa nada. Mas só para vocês verem a mesma função. A única coisa que eu tive que fazer é descrever ela dentro da função externa que eu estou chamando de plus one, e é só ter um tab, né? Então, como todo o resto do código, eu indentei e essa função passou a ser interna a essa função plus one. Então, o que é interessante de notar? Que eu posso chamar plus one, né, com, por exemplo, 4, e o que ele vai fazer é somar mais um, porque se a gente olhar a nossa função plus one, o que ele vai fazer aqui é chamar a função mais valor com o número que foi passado aqui, que no caso é o 4. Como a constante é 1, ele vai fazer 4 mais 1, retornar 5. Então nós vamos ter um print plus 1 igual a 5. Nota aqui que o VS Code ele já está informando que tem um erro, né, que ele está falando a função não é definida. Por quê? Porque na verdade, como ela está dentro dessa função plus one, o código fora do plus one não consegue enxergar essa função. Quer dizer, se eu tentar executar aqui, ele vai dar erro. Nota que ele executou o primeiro print, né, esse print plus one aqui, ele tá, o resultado já está aqui em cima.
né? Então, se eu comentar e executar de novo, você vê que ele só mostra o resultado que a gente estava esperando, né? Então, um ponto importante da gente perceber aqui é que então essa função interna ela fica escondida, né, do código externo. Ah, um terceiro ponto que é importante para a gente conhecer a respeito de funções é que a gente pode passar uma função dentro de outra para outra função como se fosse um parâmetro. Do mesmo jeito que a gente passou o número que a gente queria somar, a gente pode passar o a gente pode passar para o Python, né, com a função do Python, a função que a gente quer executar. Então, por exemplo, aqui eu estou com a mesma função, mais valor, só que aquela primeira que a gente estava no exemplo 1, e eu tenho uma função que eu estou chamando de function call, que ela recebe uma função com parâmetro e ela recebe um número. Então, assim, o que esse primeiro print vai estar executando? Eu vou estar passando para ele a função mais valor, que é essa aqui em cima, e dentro dela ela vai chamar então a, a função, né, mais valor que está sendo passada nesse parâmetro function, tá? Vai chamar a função function com 5, né? Se eu executar aqui, você vê que ele retorna 6, né? Ele retorna 6 aqui porque foi 5 mais 1, e eu posso passar o parâmetro, por exemplo, number to add, que é o que está sendo passado para cá, né, para a função mais valor, e ela vai pegar e vai somar então 1 no 10 e eu vou ter então o resultado. Eu vejo que eu poderia fazer, por exemplo, eu posso vir aqui e criar uma nova função menos valor, né, que vai subtrair 1. E aqui, por exemplo, eu posso chamar de novo, né, e ele vai retornar 9, né, porque ele então vai chamar então agora o menos valor, né? Você vê que pro Python, né, ele simplesmente usou a função que a gente está passando como parâmetro e está executando ela normalmente, o que torna o Python bastante flexível. E o quarto ponto que eu queria mostrar é que a gente pode usar uma função no Python para gerar uma outra função. Então, vamos olhar o exemplo 4 aqui. Deixa eu fechar só para vocês terem uma noção melhor. Eu criei uma função que eu estou chamando de hello function, e dentro dela tem uma função interna que é hiTool. Aí ela retorna essa string como resultado, né? Nota que uma coisa interessante é que essa função interna ela está usando o name, que é um parâmetro de hello function, né? Então, assim, as variáveis que estão disponíveis dentro de hello function podem ser acessadas por essa função interna. Bom, e como ela pode ser acessada, eu posso fazer uma coisa mais legal ainda, que é eu posso chamar hello function com um parâmetro, por exemplo, João, e ela vai então, na verdade, retornar para mim nesse hello João esse hi to, né? Nota que o que ele está retornando aqui é o hi to. Ele está retornando o say hi to usando o nome que eu passei como parâmetro. Então, assim, na verdade, eu criei uma função que ela tem que ela sempre retorna hi João, né? Então, na linha de baixo, só para vocês entenderem, eu fiz a mesma coisa, só que Maria, você vê que criei então agora eu tenho duas funções. Uma que retorna sempre hi João, outra que retorna sempre hi Maria. Nota aqui que é hi João
Raio Maria. E só assim, bom, alguém pode pensar, não, ele está, o que o Python está fazendo, ele está entendendo aqui, está retornando essa string, então na verdade eu estou atribuindo esse hello João aqui, na verdade essa string já configurada, mas não é, ela é a própria função. Vamos mudar um pouquinho o formato do exemplo, em vez então dele retornar uma a string, eu vou fazer ele agora imprimir lá dentro do, do say hi, né? Então você vê que agora eu tenho que tirar esses dois prints, senão vai dar errado. Se eu chamar isso aqui de novo, eu vou ter o mesmo resultado, né? Então nota que então eu realmente estou criando uma função que agora dá print nesse hi name, e o name foi configurado. Então bacana desse que a gente está vendo aqui é que ele está criando uma função que a gente consegue criar realmente uma função que retorna uma função. E com isso a gente tem então todos os pontos que a gente precisava para ver como criar um decorator. Né? Então, nesse vídeo a gente fez uma revisão rápida então, do que das potencialidades que as funções do Python têm. E agora, nesse próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai criar os decorators.